episódio de hoje, Ex Machina Partner, venda, escale e deixe a tecnologia com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Ex Machina. Eu sou o Gustavo Fechos e hoje tenho a satisfação de conversar com o Luca Carvalho e Rodrigo Simões a respeito do Ex Machina Partner, o nosso programa de parceiros e representantes comerciais aqui da Ex Machina. Rodrigo, queria começar com você. Em primeiro lugar, te consultando sobre, afinal, o que é esse programa, o que a gente espera dele. Fala um pouco para nós, por favor. Muito bem, Gustavo. Bom, inteligência artificial, eu diria, é uma oportunidade, né, que se coloca aí à porta de todos. O problema é o seguinte, né? Você muitas vezes tem uma experiência comercial, tem de repente uma carteira de clientes, e você, inclusive, percebe a demanda dos seus clientes. No entanto, você não é um fornecedor de inteligência artificial. Bom, acho que é aí que se conectam as coisas e a gente pode falar um pouco do programa Ex Machina Partner, né? Até no intuito de democratizar o acesso à inteligência artificial, a gente busca parceiros que tenham essas características, né? Então a pessoa ela tem vontade, eventualmente, que isso não é obrigatório, eventualmente ela tem uma carteira, tem uma experiência comercial e ela quer vender soluções de inteligência artificial. Ela conta com a Ex Machina como uma fornecedora, se associa a nós a partir do programa, tem um caminho para isso, a gente pode explicar depois, e a partir daí a gente soma esforços, né, no intuito então de democratizar, de facilitar o acesso, né, do público brasileiro, do empresariado brasileiro, enfim, às soluções de inteligência artificial, para quaisquer fins, né? Não apenas fins comerciais. Lembrando que a Ex Machina ela atua desenvolvendo agentes de IA que nós chamamos de funcionários digitais para múltiplos propósitos. Legal. E Luca, uma pergunta então conectando a resposta do Rodrigo a uma questão que eu queria formular, que é assim, a pessoa tem que ser especialista em tecnologia, já tem que ter vocabulário e familiaridade com o mundo de inteligência artificial para habilitar-se a representar também a Ex Machina? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Na verdade, obrigado, Gustavo, obrigado, ouvinte, pelo seu tempo. Na verdade, é exatamente o oposto, né? A Ex Machina é a especialista em tecnologia que vai te apoiar no que você precisar, e você precisa ser especialista em relacionamento com o cliente, em entender a dor do cliente e traduzir isso para a gente. Então, toda a parte de tech, toda a parte burocrática, toda a parte de programação, tudo isso é com a gente entrega o que é chamado de turnkey, né? O funcionário digital é só virar a chave e colocar ele para trabalhar. Então, é aí que nós nos juntamos, né? Nós entendemos que inteligência artificial é uma oportunidade gigantesca para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, para o mercado inteiro. Toda empresa pode usar um funcionário digital, pode e deveria usar um funcionário digital, e essa capilaridade ela é impossível de se ter, mesmo se você for Microsoft, mesmo se você for Google, você não consegue bater de porta em porta no Brasil inteiro com milhares, 5 mil municípios, e entender a realidade daquela loja, daquele estabelecimento e colocar uma IA que fala com a linguagem daquele estabelecimento, daquele negócio. A Ex Machina criou um ferramental para isso que permite a escala, que tem equipe para dar esse suporte, e o partner entra com esse relacionamento comercial. Obviamente, como a gente está fazendo aqui, a Ex Machina fornece muito conteúdo também. A gente entende que faz parte do papel social da empresa educar todo mundo que trabalha conosco a respeito de tecnologia, a respeito de inteligência artificial e muito mais, de tudo que tem em volta. Afinal de contas, o mundo está muito rápido e a gente precisa desses apoios de quem realmente está focado nisso o tempo todo e consegue digerir essa informação e trazer para a gente aqui, entender como que a gente vai gerar valor no nosso trabalho. Deixa eu só pegar um ponto aqui para reforçar que essa é uma característica, digamos, adjacente do Ex Machina Partner. Quer dizer, não é só um relacionamento do ponto de vista comercial, operacional. A Ex Machina propicia ao parceiro a possibilidade de, primeiro, se preparar, se formar e depois se manter atualizado, que é o maior desafio, né? Toda hora tem novidade. Então, você não precisa ser especialista em IA, nem precisa ser especialista em venda, né? Você precisa ter vontade, né, e disponibilidade, perceber a oportunidade que é a IA, e aí sim, esse é o primeiro passo, essa é a condição necessária para estar conosco como parceiro. Legal. Olha, pelo que eu entendi do retorno de vocês é o seguinte: a Ex Machina está preparada para fornecer tecnologia, infraestrutura, formação, conteúdo, mas e na hora da venda propriamente? Faz de conta que a gente tem aqui uma situação em que um partner está com uma
reunião agendada com um grande grupo, ou mesmo com um pequeno grupo, enfim, alguém com quem ele precisaria contar, se sentiria mais confortável se tivesse uma companhia ali. Me conta um pouco, Rodrigo, como é que seria nesse tipo de situação hipotética? Na verdade, não só nesse tipo de situação, né? Primeiro é importante entender que a gente tem uma gerência específica do programa de parceiros, né? A missão dessa gerência é, de fato, acompanhar e apoiar o parceiro. Naturalmente, a gente não se limita a essa gerência, a gente tem uma equipe que dá apoio ao parceiro, e esse apoio, ele se dá antes, durante e depois. Esse apoio, ele vai se dar, por exemplo, com o fornecimento de listas de leads, né, com a orientação sobre quais oportunidades abordarem. Então, não necessariamente o partner, ele vai precisar abordar apenas abordagens não, né, na verdade, leads ou oportunidades que ele próprio cavar. Durante o processo de venda, a nossa equipe vai estar à disposição para apoiar, né? A gente tem, inclusive, do ponto de vista de tecnologia, um portal no qual o partner ele tem muita autonomia para operar, mas se dentro dessa autonomia ele precisar de um apoio, inclusive para participar de uma reunião, a nossa equipe vai estar à disposição, né? E depois, durante o processo final também, eu não sei se seria alvo aqui da nossa conversa, mas eu acho que vale destacar, dentro do programa de parceiros, a gente absorve, inclusive, a parte burocrática. Então, a gente cuida de toda, né, toda a estrutura ali, por exemplo, contratual, faz o relacionamento direto com o cliente e o repasse ao partner, né, para facilitar também esse processo, porque o processo também é burocrático e trabalhoso, né? Você tem que ter equipe administrativa, você tem que ter faturamento, você tem que lidar com inadimplência, então tudo isso a gente absorve. Legal. Esses dias a gente estava numa live dessas que semanalmente a gente realiza para apoio aos partners, e eu me recordo de uma participação muito contundente, Luca, de uma pessoa que trouxe para nós o depoimento de outras experiências que ela já havia tido em relação a outras soluções que, na verdade, vão ensinar a pessoa a fabricar um agente de IA, né? Artesanalmente. E aí, artesanalmente. Você pega uma corda, um barbante, um durex e vai lá fazendo um agente, aprender como é que conecta tudo isso. Vai lá no Google pesquisar o que é API, o que é um JSON. Para depois vender, né? E depois fazer a questão administrativa. Ou seja, a gente está aqui, de fato, conformando um programa que entrega ao partner a missão exclusiva de cultivar o relacionamento que ele já tem a propósito, na área em que ele já atua, e trazer para este nicho, para este segmento, as soluções que a gente modelou em casa, não é verdade? E oferece, então, ao parceiro para essa representação. Fala um pouco sobre esse ponto, Lucas, assim, como que a gente, de repente, está aí deixando o partner na cara do gol. Vou dar um passo para trás e dois para frente. A revista Time desse ano, a capa, sempre tem a personalidade do ano, né? E a personalidade do ano, as personalidades são os engenheiros e os arquitetos da inteligência artificial. Então, parabéns pra gente. Estamos na capa da Time. Gente, a gente está falando a respeito da construção do futuro. A respeito da construção é o maior investimento em infraestrutura da história da humanidade. É algo que já está em múltiplos do projeto Manhattan, que fez a bomba atômica lá em 1940. Então, a gente está falando realmente de algo que é transformador na base do que a gente entende como real. Na base da economia, são trilhões de dólares. A gente já passou dos bilhões, a gente está falando de trilhões de dólares. A gente está falando do projeto Gênesis, que foi feito pelo governo americano, também espelhando o projeto Manhattan, onde eles querem pegar todas as informações que eles têm de ciência e física para fazer uma IA que vai ajudar a avançar essa fronteira da ciência. Então, o mundo está se transformando drasticamente. Não existe uma dúvida sobre se isso vai fazer parte do nosso futuro ou como vai fazer. Aliás, como vai fazer parte, a gente sempre tem. Muito difícil prever, complicado, o futuro principalmente, né? Mas tem coisas que já estão certas. O impacto disso profundo na estrutura da sociedade nos próximos anos já está dado. Então, o que a gente oferece é uma oportunidade de qualquer um que entenda esse poder transformador, entenda esse momento que a gente vive com uma grande oportunidade de participar, de ser um player e lucrar com isso, criar uma carteira de clientes, criar uma forma de faturar imediatamente, porque existe implementação, e existe também o recorrente, né? Todo mês ele recebe uma porcentagem significativa da fatura do cliente, deixando toda a parte chata, toda a parte de engenharia, toda a parte de arquitetura desse sistema, de se atualizar, de entender o mercado e toda a tecnologia, como ele se move rápido, aprender isso tudo e aplicar no negócio e deixar cada um focado no que faz de melhor. A gente faz a tech,
você faça o relacionamento com o cliente lá na ponta. Legal, Luca, obrigado pela sua resposta. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Você que nos acompanhou até aqui, no site da Ex Machina, exmachina.ai, há ali um menu especialmente dedicado ao programa de parceiros. O menu Partner, lá haverá todas as informações. Você inclusive pode se capacitar conosco. É gratuito, entra lá e faz sentido você participar desse movimento conosco. E se este conteúdo também fizer sentido para alguém que você conheça, ajude-nos a compartilhar este vídeo. Um abraço, obrigado e até a próxima.